Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Curtas Técnicos e a gente vai iniciar hoje uma nova série falando sobre os exames laboratoriais, como interpretar. Então, a gente começa hoje falando sobre ALT e AST, que são chamadas de alanina aminotransferase e aspartato aminotransferase. Vamos lá? Então, a ALT, a nossa alanina aminotransferase, é uma enzima de extravasamento dos hepatócitos e ela é encontrada em grande parte na parede desses hepatócitos, mas ela também pode ser encontrada em alguma proporção nos rins, nas células de musculatura esquelética e também cardíaca e também em células vermelhas. Então, o que pode levar ao aumento da ALT? Então, se a gente está falando de enzima de extravasamento em parede de hepatócito, eu falo também que ela pode estar aumentada caso eu tenha algum dano na membrana celular no fígado, né? Nesses hepatócitos. Também aumenta em casos de necrose hepática. Eu também posso encontrar uma ALT aumentada em casos de gestação, em casos de hipertireoidismo, bastante comum em gatos, e também em casos de hiperadrenocorticismo. Ou seja, nem todo aumento de ALT me diz que eu tenho um problema hepático. E a AST, a aspartato aminotransferase, ela é ainda menos específica do fígado do que a ALT. Ela é encontrada sim nos hepatócitos, ela também é uma enzima de extravasamento, mas ela também está presente em músculo cardíaco, músculo esquelético, e ela é menos específica no fígado do que a ALT. A gente pode ter aumentos importantes que indicam uma necrose hepática, mas também pode ser uma necrose muscular. Então, quando eu tenho aumentos de AST de 2 a 3 vezes, além do valor normal, a gente pode estar lidando aí ou com um caso de necrose hepática ou com um caso de necrose muscular, tá certo? E ela também tem aumentos em casos de lipidose hepática, em exercícios físicos intensos, porque eu estou falando de uma enzima que está presente em musculatura, e também em casos de hemólise. Então, vamos pensar aqui, se eu tenho uma ALT aumentada, mas eu tenho uma AST normal, eu posso estar falando aí de um extravasamento que tem uma origem, por exemplo, numa insuficiência cardíaca congestiva, num hiperadrenocorticismo. Agora, se eu falo de uma ALT normal e uma AST aumentada, eu falo aí de dano muscular, eu não falo de lesão hepática, tá? Se eu estou falando de uma AST aumentada, eu preciso sempre verificar se tem hemólise na amostra ou se eu tenho uma lipemia, porque como os exames eles são avaliados por eletroforese, eu preciso, né, que a amostra ela esteja límpida. Se esse soro ele não está límpido, né, seja por conta de uma hemólise, seja por conta de uma lipemia, eu posso ter um aumento de AST que não está relacionado com nenhum tipo de problema necessariamente patológico, tá? Agora, se eu tenho aumento de ALT e aumento de AST, aí isso já pode me indicar um dano hepático, mas também um dano muscular. Então, a gente precisa lembrar que, na prática, quem vai ter mais chance de ter alteração nessas enzimas? Animais idosos, animais esportistas, né? Então a gente fala aí dos galgos, por exemplo, né? Que são cães de corrida. Animais com doenças hepáticas ou metabólicas e também em uso de algumas drogas que fazem essa metabolização hepática. Tá certo? Então, espero ter esclarecido isso para vocês e a gente se vê no próximo episódio falando mais sobre os exames laboratoriais.